Obrigado, gente. Obrigado pelo seu carinho. Onde você estiver agora, sempre eu estou com a colinha do lado, né? Sempre estou com a colinha porque uma vida de um radialista, de um narrador, de um apresentador de TV, de um cantor, de qualquer tipo de profissão, tem lá, né? Os seus problemas, né? O início de tudo, né? Não é fácil. É igual o primeiro emprego, né? O primeiro emprego também é complicado, fica marcado para o resto da vida, né? Mas vamos lá. Eu, quando mais novo, né, trabalhava antes de começar no rádio, né? Eu trabalhava na Graton. A Graton é uma empresa aqui em Prudente, no centro, vendia máquinas, né, máquina de calcular, tal, uma série de coisas. E eu trabalhava na área administrativa. E naquela época eu trabalhava como auxiliar de departamento pessoal, mas sempre trabalhei na área contábil. Mas naquela época, nessa empresa, eu trabalhava na área de departamento pessoal, né? Aí o meu serviço eu fazia no período da manhã. Aí no período da tarde, na hora do almoço, eu comprava a Gazeta Esportiva e na hora da tarde eu ficava lendo a Gazeta Esportiva dentro do meu trabalho. Olha só que primazia, né? Não sei, o patrão deixava, né? Fazer o quê? O meu serviço durante a manhã já estava pronto. Eu ficava à tarde livre, então eu ficava lendo a Gazeta Esportiva. Mas numa dessa de ficar 2, 3, 4, 5 meses lendo a Gazeta Esportiva, tudo sobre futebol, né, que eu sempre gostei, me veio a ideia de visitar uma emissora, uma equipe esportiva que tinha na rádio, né? Uma equipe muito boa, inclusive era líder de audiência na cidade, né? Líder de audiência. Grandes companheiros que tive por lá, e ainda tenho, né? Muitos companheiros ainda. Mas naquela época, quem era o comandante da equipe esportiva era o falecido Sérgio Jorge. Um abraço, né? A toda a família do Sérgio Jorge, que o Sérgio Jorge seja bem, né? Foi um professor para mim, já fizemos muitas viagens juntos, muitas batalhas juntos, sofremos muito também, né? Sofremos muitas alegrias por esse caminho afora, né? No mundo de Deus. Mas aí, eu indo, eu me deslocando do serviço para essa emissora, eu ficava imaginando, né? O que é que eu vou falar lá, né? Aí eu cheguei, com a maior cara de pau, e falei, não, eu quero trabalhar em rádio, né? Eu quero trabalhar em rádio, pessoal. E ali estava o Sérgio Jorge, estava o Marquinho, que não sei se ele milita ainda, se está vivo, né? Ele era um grande narrador de futebol aqui na rádio em Presidente Prudente. Eu encontrei ele em Campo Grande, você acredita? Encontrei ele em Campo Grande trabalhando há muito tempo atrás, né? Uns 30 anos atrás. Não é? Mas ali tinha também outros, né? Outras pessoas trabalhando na equipe, inclusive eu era fã do Luiz Semensati, que é um grande comentarista e ainda é um grande comentarista. Nossa, achava o máximo, o Luiz Semensati achava o máximo, né? Aí, com o passar do tempo, fui trabalhar com o Luiz Semensati, assim como também achava na época que eu era um fãzaço do Jurandir Gomes, que era um ótimo narrador, né? O homem da Juriti, né? O narrador da Juriti. E eu fui conhecer o Jurandir Gomes lá na pastelaria do meu tio, né? Achava aquele homem uma voz fantástica, né? E não é que com o passar do tempo fui sócio dele, narrei com ele, trabalhei com ele. Quer dizer, hoje ele já se foi, né? Um grande abraço à família do Jurandir Gomes, né? Inclusive a gente morava muito perto aqui na Vila Santa Helena, né? Ô, Jurandir, que saudade que eu tenho de você, do Sérgio, do Wilson Mata, né? Agora o Wilson Mata ele já veio para a equipe de esportes depois de muito tempo, né? Aí ele veio, fazia parte, trabalhei com o Wilson Mata, trabalhei com várias pessoas, né? Várias pessoas. Só para ter um preâmbulo da coisa, já trabalhei não, né? Já trabalhei não. Eu tive conhecimento que eu trabalhava numa emissora e o outro narrador trabalhava em outra emissora. Então a gente disputava a audiência. E uma dessas pessoas hoje milita na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes. É um dos grandes nomes, né? Um dos grandes ícones como narrador de futebol. Né? Ele é primo do Osmar Santos. Meu Deus, deu uma coceira no nariz agora, cara. Como é que ele chama? Meu Deus do céu. Ele nem deve lembrar de mim, né? Mas eu lembro dele que, de vez em quando, eu ligo a televisão
E ele está lá junto com a Renata Fã, né? Com todo aquele pessoal, o Dirceu Maravilha. O Dirceu Maravilha também, na época, estava em Marília, né? Ele tinha uma equipe de esporte em Marília. E eu fazia parte da Rádio Clube de Marília, só que eu fazia o amadorzão de Marília. Eu tinha 3 pontos em 3 campos de futebol em Marília e narrava no estádio principal, o amadorzão de Marília. Só que quando jogava-se um time grande lá no Abreuzão, né, que é o estádio de Marília, o Dirceu Maravilha vinha com a equipe dele narrar futebol. E se fosse o horário de manhã, por exemplo, ele não queria nem saber, né? Ele batia no meu horário e eu que ficava a ver navios. Isso o Dirceu Maravilha nem sabe, né? Hoje eu vejo ele, porque na época que eu trabalhava na Rádio Clube de Marília, eu nem sabia quem era o Dirceu Maravilha. Eu não conheci, não tive o prazer de conhecê-lo. Né? Mas hoje eu vejo ele comentando junto com, meu Deus, esqueci o nome de outra que passou aqui em Prudente, passou pouco tempo. Eu narrava numa emissora, ele narrava em outra, não é? E nos comparativos que se fazia na época, por incrível que possa parecer, né? O pessoal falando, você está batendo de 10 do outro narrador que narra. Porra, esse cara hoje tá na TV Bandeirantes, cara. Se você estiver me ouvindo, um grande abraço para você, cara. Sou teu fã, tá? Na época não, na época eu narrava em uma, você narrava em outra, né? Tá certo? Esqueci o nome do cara, meu. Pelo amor de Deus, né? Tô ruim de memória, né? Tô ruim, não tô com Alzheimer, não, mas tô ruim de memória, sabe? É que são muitas pessoas, muitos personagens, muitos narradores, muitos repórteres, muitos comentaristas que trabalharam comigo. E eu quero, nesse passar dos vídeos, lembrar de todos os nomes. Inclusive, se eu não lembrar de algum nome, que me perdoa, mas eu vou lembrar quase de todos, viu? De todos aqueles que me auxiliaram, me apoiaram, me deram aquela força, me deram empurrão, me corrigiram, né? Tem gente que me corrigiu. Eu imaginava que eu não tinha defeito, e como eu tinha defeitos, né? Obrigado, gente. Tem que ser assim, né? Ninguém é perfeito neste mundo, né? Mas eu tô falando isso para lembrar do nome do rapaz que ele tá ele é um dos melhores narradores hoje do Brasil, né? Do Brasil. Ele tá na Bandeirantes. Lembrei do nome, Ulisses Costa. Um grande abraço para você, Ulisses. Um grande abraço a todo o programa da Renata Fã. Sou fãzaço de vocês, né? Assim como sou fã também do programa do Neto, né? Ô, Neto, pelo amor de Deus, hein? Você tem muita coragem, cara. Além de ser um ótimo jogador, foi um ótimo, excelente jogador de futebol. Você é um grande apresentador, tá? Agora, eu lembrei, Ulisses Costa, um grande abraço para você. Não conhecia Osmar Santos, não conhecia Oscar Ulisses, o Dinei Edson não conheci, não conhecia aquele narrador também, que era de Marília, e que depois foi para a Rádio Tupi na época, né? Hoje ele fez até parceria com Osmar Santos, né? Oswaldo Maciel. E na época eu tentava, olha só, eu procurava imitar o Osmar Santos ou o Oswaldo Maciel. Eu gostava muito do Oswaldo Maciel, né? Mas nenhum dos dois, né? Minha voz é totalmente diferente. Só que na tua cabeça você imagina que você pode, né? Você pode imitar ou ficar próximo desses grandes narradores de futebol. Um grande abraço aos Osmar Santos, Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, o Dinei Edson, tá? Oswaldo Maciel, meu Deus, quanta gente boa, né? Que ainda que estão na ativa, né? Um grande abraço a todos os narradores que também já foram, né? Que também eu participei, já conversei com muitos narradores que, com o passar do tempo, vou falando dos nomes das pessoas. Um grande abraço para você, está encerrando aqui, são 10 minutos. Eu estou tentando fazer os vídeos aqui, meio corrido, assim, tentando explicar aquilo que eu fui, que será se eu vou ser um dia ainda. Né? Quando a gente está no bico do corpo, a gente tenta fazer o máximo possível. Um grande abraço para você, tá? Saudações corintianas, palmeirenses, São Paulina, Santista. Grande abraço para você, que você é flamenguista, atleticano, cruzeirense, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Curitiba. Você que é do Esporte Recife, lá do Ceará, de Fortaleza. Grande abraço para você, tá? Até a próxima. Tchau.